Olá, boa tarde. Está no ar o Gazeta News, 21 de agosto de 2013. Susto na zona norte de São Paulo. Helicóptero faz pouso de emergência próximo à ponte da Casa Verde, na Marginal Tietê. A aeronave sofreu danos na cauda e na hélice. Segundo a Infraero, o helicóptero modelo EC-120 Colibri, fabricado pela Elibras, decolou por volta de 10h30 da manhã e deveria retornar ao campo de Marte. Mas pouco depois da decolagem começou a apresentar problemas e precisou fazer um pouso de emergência no gramado que fica ao lado da alça de acesso à ponte da Casa Verde. A Ibar, proprietária do helicóptero, informou que a aeronave fazia um voo de manutenção e levava apenas o piloto e o mecânico, que não se feriram. Crime na Zona Leste. Policial militar apaisano é morto a tiros em Itaquera. O caso aconteceu ontem por volta das 9 da noite. Celso Leite de Andrade, de 36 anos, estava parado de moto em um semáforo no cruzamento da Avenida Arthur Alvim com a Radial Leste quando foi abordado por dois homens também em uma motocicleta. Um deles disparou contra o PM, que estava de folga. Ele foi atingido no tórax, no abdômen e na virilha. Os bandidos conseguiram fugir, mas não levaram nada. O PM chegou a ser socorrido, mas não resistiu. A polícia procura agora imagens de câmeras de segurança da região onde o crime ocorreu, pois elas podem ajudar a identificar os criminosos. Crime na Brasilândia. Em depoimento à polícia, colegas de Marcelo Pesseguini disseram que ele teria confessado o crime assim que chegou ao colégio. Os adolescentes teriam dito à polícia que no dia 5 de agosto, possível data do crime, minutos antes de o grupo entrar em sala de aula, Marcelo teria contado que havia matado os pais, a avó e uma tia. Mas os colegas não teriam acreditado na história. Novas imagens mostram Marcelo deixando a escola neste dia com dois amigos. Depois ele atravessa a rua e pega carona com o pai de um outro amigo para ir para casa. Para a polícia, Marcelo é o principal suspeito da chacina. Ele teria se matado depois do crime. Mais de 30 pessoas já prestaram depoimento sobre o caso. Os laudos da perícia devem sair ainda esta semana. Supremo Tribunal Federal retoma julgamento de recursos dos condenados no processo do Mensalão. Na abertura da sessão, o presidente da Corte, Joaquim Barbosa, não pediu desculpas ao ministro Ricardo Lewandowski. Na sessão da semana passada, eles discutiram de forma ríspida. Barbosa acusou Lewandowski de fazer chicana, que no jargão jurídico significa fazer manobras para retardar o andamento do processo. Hoje, depois da fala de Barbosa, Lewandowski pediu a palavra e agradeceu o apoio que teve de juristas e de parte da opinião pública. Após essa parte, os ministros voltaram aos trabalhos e, por 8-3, negaram recurso para a redução de pena do ex-deputado Bispo Rodrigues, do antigo PL, atual PR. Ele foi condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Hoje o dia foi de tempo firme e seco em São Paulo e a quinta-feira será de temperaturas altas. Então vamos aos detalhes da previsão para São Paulo. No estado de São Paulo, a chuva não deve aparecer tão cedo e a umidade relativa do ar fica abaixo dos 30%. No centro-oeste, céu aberto e calorão de 33 graus em Presidente Bernardes. Na região centro-norte, o tempo firme eleva as temperaturas, máxima também de 33 em Ribeirão Preto. E no litoral, a nebulosidade continua intensa ao amanhecer, mas a temperatura sobe rapidamente. Amanhã, calorão de 31 graus em Caraguatatuba e também em Santos. Na capital, a quinta-feira será de muito calor, mínima de 14 e máxima de 29 graus. Na sexta, tempo firme sem chuva, com máxima de 27. E o calor continua forte também no final de semana, com máxima de 28 graus no sábado. A ANS afirma que vai recorrer da liminar da Justiça Federal que ontem barrou a decisão da agência reguladora de suspender a venda de mais de 200 planos de saúde. A agência afirma que foi surpreendida com a decisão da Justiça e que, assim que for notificada, vai recorrer. Ontem, a Justiça determinou que a ANS reveja os critérios de avaliação dos planos de saúde e de contabilização de reclamações dos usuários antes de suspender a venda de novos planos à população. Mais cedo, a agência havia anunciado a suspensão de 212 planos de 21 operadoras. A medida havia sido tomada por descumprimento de prazos estabelecidos para atendimento médico, realização de exames e internações, além de negativas indevidas de cobertura. Senador José Sarney tem alta. Ele estava internado desde julho no Hospital Sírio-Libanês em São Paulo com dengue e pneumonia.
Sarney deixou o hospital no começo da tarde. Segundo o boletim médico, o estado de saúde do senador é bom. Ele deve permanecer em repouso em uma fazenda no interior de São Paulo. Ontem, Sarney foi submetido a um cateterismo. O ex-presidente tem 83 anos. Economia, mercado especializado em produtos para bebês, registra crescimento e aumenta o número de lojas deste segmento aqui na capital paulista. Em 2012, só o setor de roupas para crianças faturou 17 bilhões e 600 milhões de reais. Para este ano, a expectativa de crescimento é de quase 4%. Segundo especialistas, esse crescimento se deve ao aumento do poder aquisitivo da população. Nesta loja especializada, aqui no Morumbi, na zona sul de São Paulo, são mais de 4 mil itens, que vão desde mamadeiras, fraldas e carrinhos de bebê. A expectativa é atrair 1.500 clientes por mês, com um faturamento previsto de R$1 milhão. A seguir, música. Renato Teixeira faz show hoje em São Paulo. Mais feliz. Escritor Ariano Suassuna sofre infarto. Segundo a assessoria de Suassuna, hoje ele teria passado mal em casa e foi levado ao Hospital Português, no Recife. O infarto foi constatado após exames. Ainda de acordo com a assessoria, o escritor está no quarto, lúcido, conversando e passa bem. Ariano Suassuna tem 86 anos e é autor de obras famosas, entre elas O Alto da Compadecida. Música. Renato Teixeira faz show hoje em São Paulo. O músico se apresentará ao lado dos filhos no Teatro Fernando Torres. No repertório, sucessos como Romaria e Tocando em Frente. Os ingressos custam R$ 120 e o Gazeta News de hoje termina aqui. Novas notícias logo mais às 7 da noite no Jornal da Gazeta e no Jornal da Gazeta, edição das 10. Até lá.